primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. A fé dos eleitos. Cristianismo bíblico. Essa palavrinha maravilhosa. Ortodoxo, doutrina correta. Reformado, temos uma tradição hermenêutica e teológica. E viva no poder e pelo poder do Espírito Santo. E a partir de hoje, começaremos aí esse subtema dentro do tema doutrinas centrais do cristianismo bíblico. E aí vamos caminhar um bocadinho. Doutrinas centrais do cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo continua sendo atacado. Não é novidade. Esses ataques não são inéditos. A igreja do Senhor, desde os seus primórdios, desde os seus primeiros momentos, ela sofreu esses ataques. A igreja da antiga administração da Aliança da Graça sofreu ataques. A igreja da nova administração da Aliança da Graça, no seu início, sofreu ataque. E vai ser assim até a volta de Cristo Jesus. Quando Apocalipse 12 e 13 são lidos corretamente, nós aprendemos lá na figura da besta que emerge do mar e na figura da besta que emerge da terra, ataques contra a igreja. A besta que emerge do mar, um estado anti-Deus, que luta contra Deus, que se opõe a Deus. E nós estamos vendo aí, no mundo inteiro, um estado anti-Deus, ainda com as suas manifestações anti-Deus. E vai ser assim até a volta de Cristo. Ainda temos a besta que emerge da terra, os falsos profetas, as falsas igrejas, a falsa religião, se passando por verdadeira sem verdadeira ser, confundindo as pessoas e até se opondo também à igreja. É o que temos visto aí. Hilarie, recebendo o apoio de gente que se diz crente, quando ela propõe reinterpretar o Novo Testamento. Não é? Hilarie continua com toda a ousadia, agora dizendo que precisa reinterpretar o Novo Testamento. Eu não me assusto com a proposta dela, não se espera muito de quem nas trevas anda. O que eu me assusto é eu fico assombrado com aqueles que dizem que na luz estão e se comportam e propõem e fazem coro com proposta das trevas. Então continua, besta que emerge da terra, biblicamente falando, na perspectiva reformada, é a falsa igreja, é a falsa religião, é a Babilônia. E vejam como está havendo uma convergência aí entre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e vai ser assim até a volta de Cristo. Então precisamos, de fato, relembrar as doutrinas centrais do cristianismo bíblico. Em seu sentido mais elementar, doutrina cristã é o que, gente? Está aí. Doutrina cristã é a crença baseada na Bíblia. Uma crença baseada na Bíblia. Não, ou melhor, relembremos essa verdade. Como exemplo de uma crença baseada na Bíblia, Pedro, podemos citar as crenças de que Deus é triuno, ou seja, Deus é três pessoas. É o que nós chamamos de tripessoalidade de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. É só um exemplo. É uma crença alicerçada na Bíblia. É um exemplo de uma doutrina central. Por exemplo, outro exemplo, Jesus é, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem.
Isso é cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Sequência, e a salvação é pela graça divina. É só um exemplo. É uma crença nossa. É uma crença alicerçada nas Escrituras Sagradas e precisamos relembrar e defender sempre isso. A sã doutrina, meus irmãos e minhas irmãs, reflete em forma resumida o que a Escritura, o que as Escrituras afirmam e aquilo em que a igreja deve crer. Então, quando você ouvir falar a palavra sã doutrina, Pedro, sã doutrina, Alessandro, está aí, olha. Ela reflete em forma resumida, é um resumo do que as Escrituras falam, afirmam, e aquilo em que a igreja deve crer. Então devemos nos importar sim com a sã doutrina. Sã doutrina é o oposto de falsa doutrina. Sã doutrina é o oposto de falsa doutrina. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, Paulo usa com frequência essa linguagem de sãs palavras, sã doutrina. Então, sã doutrina é o oposto de falsa doutrina. Ora, queridos, e não são poucas as falsas doutrinas. Elas, às vezes, aparecem apenas com roupagens novas, com novas indumentárias, com novas vestimentas, com as suas maquiagens, mas continuam sendo as velhas heresias, às vezes melhoradas, às vezes com seus sofismas, mentiras vestidas de verdade. Mas está aí. Sã doutrina é o oposto de falsa doutrina. Uma crença espúria é uma falsa doutrina, que interpreta a Escritura de forma errada, ou despreza alguma de suas afirmações. É o que mais se vê hoje no próprio meio evangélico. Exemplo de falsa doutrina, olha só, Pedro, um exemplo de falsa doutrina, de heresias, o unitarismo. Você sabia que existem igrejas hoje que são unitaristas? O que é isso? Elas negam a doutrina da Trindade, segundo o qual Deus é uma pessoa e não três. Isso é uma heresia. A heresia é o pecado contra a verdade de Deus. Gostamos de falar isso em sala de aula. Enquanto que o cisma é pecado contra a unidade da igreja, que Deus estabeleceu, a heresia é pecado contra a verdade. Então ele odeia o cisma e ele odeia a heresia. Ele odeia a heresia e ele odeia o cisma. Unitarismo. E tem teólogos unitaristas no Brasil hoje. Existem igrejas unitaristas, mas se passam como igreja. Pois é, guerreiro, colocaste bem. Deixa o microfone aí prontinho aí, caso para que o pessoal use. Isso, guerreiro. É bom falar para o pessoal ouvir. É boa a sua fala, é isso mesmo. E é um argumento que eles mais usam. Pode seguir? O que o presbítero Humberto falou foi o seguinte: muitos se baseiam para confrontar a doutrina da Trindade, dizendo que o nome Trindade não está na Escritura. E é verdade. Que argumento mais fraco, mas usam. Diz, mas olha, eu confesso, querida Mônica, que as testemunhas de Jeová são facilmente perceptíveis. Para mim, o maior perigo para a igreja verdadeira está dentro das igrejas, que não são tidas como falsas, mas estão ali dando guarida a heresias. Vão pintando as coisas. O unitarismo está dentro. E aí precisamos tomar cuidado, irmãos, preste bem atenção. Deus ouve as nossas orações, Ele conhece, Ele nos conhece, Ele sabe. Mas, por exemplo, tem um cântico nosso aqui que a gente vai continuar cantando ele, mas depois eu vou ver com o presbítero Humberto, ver com a turma aí, o que a gente pode fazer para não jogar o cântico fora. Não é isso, é melhorar. Salvo engano, cantamos ele domingo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago.
Sacrifício de... Olha, linda canção. Peraí, Deus entende também. Existe a licença poética. Mas quem foi que pagou o preço na cruz? Foi o pai ou foi o filho? O filho. Entendeu? É isso, está vendo? Traduzida. Agora veja, vamos jogar o cântico fora? Não, a gente entende. Até porque lá, por exemplo, em Efésios, Atos 20, diz: pastoreai o rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, fazendo referência a Cristo. Mas é Cristo. Então veja, aí, mas isso é coisa... Não, é arianismo. O arianismo ou modalismo, não vou falar sobre isso aqui não, ele diz, não, Deus é só uma pessoa. Não, a Bíblia diz, a palavra trindade não está não, mas a ideia de um só Deus e 3 pessoas é bíblico. A gente vai ver isso lá na frente. Aí entra. Então veja, uma canção linda, nós não vamos deixar de cantá-la. O que eu estou propondo aqui é que a gente vai ver como, dentro da licença poética, a gente pode melhorar ela, né, guerreiro? Que pode, porque a canção é linda. Veja como a maturidade ministerial teológica leva a gente a entender o seguinte: não se joga a água suja da banheira com o bebê fora. Outros já pegam um cântico desse e já querem jogar fora. Não, a gente melhora. Vamos melhorar aqui. Então vejam, o arianismo, outro exemplo de heresia, falso ensino. Eu acho que eu pulei aí, não é? E está aí. Exemplo, o arianismo. É uma outra heresia. O arianismo dizia o seguinte, diário. E era um bispo da igreja, viu gente? Um teólogo. Jesus não é plenamente Deus, dizia Ario. Microfone aí para a Mônica. Não? Pronto, se tirar a palavra pai. Mas aí, para a questão da licença poética, da harmonia, do canto, boa, Mônica, boa ideia também. Vamos ver depois com a turma que canta aí, porque como é que faz para fazer isso aí? Boa ideia, não é? Sempre melhorando, servindo a Deus com perfeição, não é? Claro que o amor do Pai está lá. Então o arianismo, gente, lá na frente vamos ver isso aí. Não, ele não é plenamente Deus. A testemunho de Jeová diz isso hoje. Agora, a prática, a forma como se apresentam Jesus hoje em algumas igrejas evangélicas é arianismo puro, guerreiro. É um Jesus bonachão, é um Jesus sem identidade, é um Jesus moldado por todas as ideologias. Cada um molda um Jesus como quer. É só um exemplo, viu, gente? Eu não vou me concentrar nisso aí, não. Isso é só introdução, por enquanto. O legalismo, outro exemplo. A salvação é pelo esforço humano. Logo, a igreja deve rechaçar com veemência a heresia e corrigir seus erros. Estamos vivendo num mundo de como diz aquele escritor britânico, ele tem um livro dele, eu tenho esse livro, Podre de Mimados. E eu ouso dizer que dentro das igrejas tem cristãos podres de mimados. Tão mimados que não aguentam mais ouvir a verdade de Deus, que já se chocam. Eles não se chocam com as porcarias do mundo. Isso aqui é impressionante. Eles se chocam com as verdades de Deus ditas do púlpito. Estou dando exemplos apenas, gente. Eu quero pegar um gancho com o livro dele, Roger Scruton. Acho que o nome dele é esse. Podre de mimado. Nós temos cristãos podre de mimado. Ele não se escandaliza com a vida desregrada dos seus amigos lá fora. Ele não se escandaliza com piadas indecentes ditas lá fora. Mas ele fica com raiva do pregador porque pregou a verdade de Deus. Estamos vivendo dias assim. Guerreiro. Com raiva do pregador porque pregou a verdade de Deus. E a verdade de Deus não agradou. Queridos, Deus não deu a palavra dele para você fazer um pleito, se você gostou ou não. Quando Deus resolveu se autorrevelar, Ele não disse para Moisés, nenhum dos outros escritores, olha, veja aí se o povo vai gostar. Se não gostar, você me diz que eu vou tentar melhorar. Quem tem que melhorar é Deus, quem tem que melhorar é a igreja, e o padrão é Ele. Mas vejam como pouco a pouco vamos moldando, querendo moldar Deus.
Impressionante isso. Pode falar, guerreira de Deus? Vai sair. Louvado seja Deus, porque os seus escolhidos fazem parte da igreja invisível, a qual Ele não vai abandonar, né? Não tem abandonado. Mas enquanto vivermos aqui, vai ter sempre esse mesclado dentro das igrejas, querendo atrapalhar o reino, querendo atrapalhar a sã doutrina, né? É muito comum chegar na idade de Hilary Larier, por exemplo, e questionar a própria vida. Ela já deve ter chegado na idade das perguntas, do que eu fiz, do que eu faço e como será daqui para frente. Então, e esses questionamentos vêm um confronto muito grande com a própria pessoa, né, em relação, e aí daí dessas seitas, as heresias, porque quando se depara com a verdade que existente, é melhor mudá-la, né, e fazer do jeito que eu quero, do que se deparar com a verdade, porque ela é dolorosa, né? É uma verdade que eu não vivi, é uma verdade que me leva para algum lugar que eu não tenho certeza e nem sei como chegar. Então, a falta de conhecimento aí entra, vem a ignorância do saber, do conhecer a Deus, e isso é desesperador. E em meio a isso vem essas seitas, heresias, e tudo com base bíblica, porque eles terminam distorcendo. É mais fácil distorcer, é mais fácil refazer algum texto. Esse versículo diz isso, mas poderia dizer isso também, né? Como as seitas fazem. Retirar da palavra, né? Do escrito mesmo, como muitas seitas retiram aqueles textos isolados para dar base ao seu próprio segmento. Então, isso já era comum, vai se tornar mais ainda. O perigo está num fiel, que se diz fiel, que não lê as Escrituras. Justamente, minha irmã. Que é onde erramos, que a própria palavra diz, né? Errais e não conhecer. Justamente, guerreira. A principal preocupação. Deixa eu só continuar aqui, guerreirão. Daqui a pouco eu passo para ti, senão eu não termino esse tópico aqui hoje. Eu vou passar para o guerreiro de Deus. Segura que tem coisa boa aí. Mas deixa eu entrar primeiro aqui. A principal preocupação não é com Hilary Larier. É com um crente que diz ser crente, diz crer na Bíblia, e de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele vive totalmente o contrário do que a Bíblia diz. Hilary Larier precisa das minhas orações, que Deus a salve. A preocupação é com um crente que diz crer na Bíblia, mas vive fazendo um coro com ideologias anti-Deus, satânicas, diabólicas. Isso que me deixa assim, sem entender. Agora, para que o presbítero Aldo não, de repente, o comentário dele não fuja do tópico em seguida, eu vou passar logo para ele. Porque possa ser que ele traga um comentário, eu entre aí, ele traga outro comentário, e aí eu vou fugir do tema. Mas vamos lá, guerreiro. É justamente na questão, okay, que o senhor falou agora anteriormente. Vamos lá para Êxodo, Moisés. Quando Deus disse que ia destruir o povo, aí Moisés chega, intercede e responde: Senhor, se os povos da cidade circunvizinha souberem o que aconteceu com esse povo, irão dizer que o Senhor não teve poder de tirá-los do Egito, e não foi o suficiente o teu poder para que no meio do deserto o Senhor destruísse esse povo. E aí o Senhor vai destruir? Aí Deus, humildemente, atendendo a voz de Moisés, disse: eu nem estava pensando nisso, Moisés. Você tem razão. Mas será que o Senhor respondeu assim mesmo? Não, eu é que estou introduzindo essas palavras. Ele disse, como ele é soberano, ele respondeu e atendeu segundo a vontade dele. Porque mais tarde ele vai dizer a Moisés que, mesmo que destruísse aquele povo, suscitaria outro segundo a vontade dele. Então ele é soberano para fazer do jeito que ele quer, quando e na hora que ele quiser. Está entendendo?
É tanto que mais tarde, ele, para punir o povo novamente, ele disse, olha, os que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não entrarão na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Então Deus é soberano e Ele faz tudo quanto quer, de acordo com a sua vontade. Não depende do homem em coisíssima nenhuma. A de verdadeira. Graças a Deus por isso, né, guerreiro? Esse é o nosso consolo. Esse é o nosso consolo. E vamos trabalhar um pouquinho mais isso no sermão parte 2 de domingo. Gênesis 5, sua genealogia e as verdades de Deus nela encontradas. Deus seja louvado. E quando adentrarmos em Gênesis 6, 7 e 8, vai ser um sermão bem panorâmico aí nessa parte. Vai ser 2 sermões panorâmicos, Gênesis 6, 7 e 8. E o 9, aí mesmo, aí que vamos ver como ele é soberano de fato, guerreiro. Deus seja louvado pela tua contribuição enriquecedora, guerreiro. Vejam, queridos, eis a razão do porquê agora adentrarmos desse tópico, doutrinas centrais da fé, do cristianismo bíblico. E a doutrina da inspiração da Bíblia é uma doutrina central. O jovem vai para a universidade, crente, e volta dizendo que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Esmagado pelos ideólogos que odeiam Deus, odeiam a Escritura, que não são preparados às vezes para isso. Pense numa doutrina importantíssima. É uma doutrina central. Se a Bíblia não foi inspirada por Deus, tudo mais desmorona, meus irmãos. Tudo mais desmorona. Por isso já começamos com essa primeira doutrina. E deixando bem claro que ela é central para o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Muitos embates já aconteceram. Muitos embates já aconteceram. Quando o assunto é a doutrina da inspiração. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, os versículos 3, 16 e 17. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus. Os professores, os teólogos até gostam de dizer, gente, nós entendemos a palavra inspiração, mas sempre é bom relembrar que existe aí também uma expiração. Foi sopro de Deus. Theo é a palavrinha no grego que está ali, a theopneustos, soprada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Preste bem atenção na primeira parte. Toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Theopneustos, no original. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Voltemos agora e vamos lá para 2 Pedro. Depois a gente comenta esse texto. Agora 2 Pedro, está lá no slide. O primeiro capítulo. 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 19. Salvo engano, está lá o versículo 19. Deixa eu abrir aqui no meu... Isso. Justamente. Deixa eu abrir aqui meu slide aqui no smartphone aqui. 19, 21. Olha só. Projeta o texto aí, guerreiro de Deus, por favor. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E aí Pedro prossegue, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, e aí está o segredo agora, movidos pelo Espírito Santo. Entendeu, Davi? Movidos pelo Espírito Santo. Agora voltemos para os slides, porque as verdades que estão logo abaixo aí são encontradas aí. Vejam. Nomezinho aí, inspiração verbal. Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou as palavras.
É por isso que nós, quando fazemos hermenêutica e exegese, nós nos preocupamos também com as palavras. Ele não se preocupou apenas com os pensamentos, como alguns querem dizer por aí. Não, com as palavras. Chamamos isso de inspiração verbal. Por isso que não pulamos Gênesis 5. Quando muitas vezes somos tentados, Gênesis 5, é genealogia. O quê? Nós mostramos domingo a importância das genealogias dentro da teologia da aliança, do pacto, dentro dos caminhos da providência de Deus. Cada palavrazinha. O Espírito Santo supervisionou. É palavra de Deus. Inspiração verbal. Vocês já ouviram falar sobre isso. Mas se ouve mais isso no seminário. Então, quando você abrir a Bíblia, quando o liturgo estiver lendo aqui a palavra, quando nós pedimos reverência, é porque cada palavra lida é palavra de Deus. Isso é inspiração verbal. Se você fica desatento, distraído, você deixa de ouvir a palavra de Deus. Na parte B, a letrinha B diz o quê? Inspiração plenária. Sabe o que significa? Toda a Bíblia, todas as palavras. Inspiração verbal, cada palavra. Inspiração plenária, todas as palavras. Lembram do texto de 2 Timóteo? Toda a escritura é toda a escritura. Então a genealogia tem que ser lida, tem que ser estudada. Você tem que saber que existe conexão numa genealogia com a promessa de Deus. Nós mostramos aqui domingo. Gênesis, você lê Gênesis 5, à luz de Gênesis 3,15, Deus prometeu um descendente da mulher que viria e pisaria na cabeça da serpente. Aí você vai para Gênesis 5 e percebe Deus trazendo à existência a linhagem daquele que pisaria na cabeça da serpente, gente. Isso é lindo. Aí você vai para Lucas 3, e aí você percebe que a genealogia lá de Jesus Cristo vai dar em quem? Em Adão. Adão, filho de Deus. O que Lucas está dizendo é, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, ele veio. O nome dele é Jesus Cristo. Então, inspiração plenária. Por isso, atento quando o liturgo estiver lendo a palavra. Atento com a sua Bíblia em casa, meus irmãos, cuidado. Se é palavra de Deus, por que a gente lê tão pouco essa palavra, gente? Verbalmente e plenamente ela é palavra de Deus, por que a gente lê ela tão pouco? Pode falar, guerreiro. O microfone aí, Moniquita, está aí? Está ali. Ladainha. Olha só, gente, que desrespeito. É sério. Esse olhar dos dois é que eu acho interessante, rapaz. É a segunda vez que eu me deparo com esse olhar aconchegante dos dois. Vai. Eu já vi isso, um teólogo dizer que genealogia era uma ladainha. É uma ladainha. Não. E eu também já vi um crente, uma pessoa se converter apenas com a leitura de uma genealogia. Isso. Para mostrar que também o contrário é que é verdadeiro. É que é verdadeiro. É verdade, guerreiro, com a leitura só de uma genealogia. Quer falar, Lu? Pode falar. Justamente. Entendeu, Pedro? Agora, por que a gente lê tão pouco? Eu pergunto, essa semana, microfone para o Carlos aqui, guerreiro. Essa semana, você leu, Carlos Silva, você leu a Bíblia? Hoje é quinta. Você leu a Bíblia na segunda? Você leu a Bíblia na terça? Você leu a Bíblia na quarta? É você e Deus. A ideia aqui não é constranger ninguém. A ideia aqui é pastoreio, é desafio. A Bíblia é a palavra de Deus, verbal e plenária. É palavra de Deus. E por que então que você, na segunda-feira, não abre essa Bíblia para ouvir a palavra de Deus? Por que eu não abro essa Bíblia na segunda, na terça, na quarta, para ler essa palavra de Deus? Carlos Silva. Boa noite. Pastor, não lembro agora, mas tem uma profecia do Messias, da genealogia de Adão até Noé, traduzindo o significado de cada nome. Olha que legal, tá vendo? E é verdade, guerreiro, nenhum nome ali, os nomes bíblicos são carregados de significado.
Você quer ver um exemplo? Eu vou citar isso domingo que vem. Noé. A genealogia de Gênesis 5, ela termina com Noé, não é? Mas o que é que o pai de Noé diz sobre o nome dele? Ele já dá o significado. Alguém abra Gênesis 5 aí. O pai de Noé, quando gera Noé, diz algo sobre Noé, e isso é o significado do nome. E aí você colocou bem, viu, Carlos? Bem mesmo. Logo no finalzinho aí. Logo no finalzinho de Gênesis 5. É o pai de Noé. Metusalém. É Metusalém? Isso, Metusalém. Gerou Noé. Olha o que é que ele expressa aí. Está ali o texto, ó. Põe-lhe o nome de Noé, dizendo. O versículo anterior, por favor, 28. Ah, é Lameque, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Põe-lhe o nome de... Observa o significado do nome dele agora, Carlos. Boa sua fala. Isso aí é o significado. Dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Aí há uma esperança de Gênesis 3,15. Ele não coloca, hoje se coloca o nome mais por uma questão estética, não é, Denise? Mas antigamente não, Carla Gil, tu sabes disso. Antigamente o nome era muito associado à personalidade da pessoa e o que ela seria. Noé, só para corroborar aí com a colaboração do Carlos. Maravilha, Carlos, é isso mesmo. Para você ver que genealogia não é ladainha como o prefeito Humberto viu por aí, não. E a gente escuta mesmo. Às vezes até de gente boa, rapaz. Ah, genealogia. Pregar genealogia pois é palavra de Deus, meu irmão. Ah, queridos, eu estou tão empolgado com Gênesis 5, com a parte 2 do sermão. É muita verdade consoladora, Gracinha. Agora eu pergunto a você mais uma vez. A Bíblia é palavra de Deus inspirada, verbal e plenamente. Por que a gente ousa não lê-la? A gente ousa não ler a Escritura. João 10, 27, Cristo diz, as minhas ovelhas, Carlos Alencar diz o quê? As minhas ovelhas ouvem. Mas como é que se ouve a voz dele hoje? Palavra, gente, inspiração verbal, Aninha, e plenária, leia. E aqui eu quero fazer uma aplicação de algo que se aplica à oração, Sandra. A Alessandra está ali também. Os sábios cristãos do passado, você encontra isso em livros, com muita frequência, estimulando o outro a orar, dizem assim, ore quando não sentir vontade. Ore, observe, ore quando sentir vontade, ore quando não sentir vontade e ore até sentir vontade. Ele está dizendo o seguinte, ore, mesmo quando você não sentir vontade. Porque quando você começar a orar, mesmo não sentindo vontade, você vai chegar a ter vontade de orar. Então, leia a Bíblia quando não sentir vontade, leia a Bíblia quando sentir vontade, leia a Bíblia até sentir vontade. Ou melhor, leia a Bíblia quando sentir vontade, leia a Bíblia quando não sentir vontade e leia a Bíblia até sentir vontade. Raquel Guerreira. Olha que maravilha, são essas pérolas. Okay, Raquel. Não cita, Raquel, por favor. Nós amamos essas pérolas, prefeito Eduardo. Orar, até o quê, Raquel? É de A.W. Tozer, né, o conferencista. Um servo de Deus já está com o Senhor. Puritano, né? Isso. Então ele diz orar, até orar de verdade. Orar, até orar. E é isso mesmo, porque a gente espera, ele é um filho, ele imitou muitos puritanos, não é tido como um deles, mas imitou muitos puritanos, o A.W. Tozer. Então vejam isso aí, queridos. Pois não, já disse. Então veja isso aí, ore, até orar de verdade. É assim que tem que ser. Você tem que abrir a Bíblia e ler, mesmo sem ter vontade. E você percebe que na medida que você vai lendo, meu irmão, você vai começando a ter vontade. Isso. Para encerrar, o ser. Você parou para perguntar o que significa inspiração orgânica? É o que nós já sabemos. Já ouviram aquela frase, alguém dizer assim, a Bíblia foi inspirada por homens. A Bíblia foi escrita por homens. Aí o cristão, na ânsia de defender, diz, não,
Está certo. Agora está incompleta. Como disse Pedro, movidos pelo Espírito Santo. A palavrinha orgânica para dizer o seguinte: Deus não anulou a personalidade de Moisés quando quis que ele escrevesse Gênesis. Ele não anulou. Ele não anulou, por exemplo, o grego de Paulo. Ele não anulou o grego de Pedro. Os próprios estudiosos sabem disso, que há uma diferença do grego de o grego de Lucas. Ele não anulou a personalidade do autor. Nós chamamos isso de inspiração orgânica. Ele supervisiona, ele vai escrever o que Deus quer, mas sem anular a personalidade, sem anular processos. Você vai perceber que Lucas, por exemplo, ele fez pesquisa para registrar o Evangelho. Ele fez pesquisa. Ele já começa no primeiro capítulo dizendo: olha, eu fiz um apanhado de tudo que aconteceu. Excelentíssimo Teófilo. Ele fez uma pesquisa. Então, Deus não anula a personalidade do autor e nem anula processo. Agora, supervisionado com perfeição pelo Espírito Santo. É o que nós chamamos de inspiração orgânica. E aí tem, para encerrar por hoje, o D, inspiração concursiva e convergente. Só para reforçar a orgânica. Sabe o que significa isso? Deus e o homem juntos escrevendo a Bíblia. Isso é concursiva. Eu espero que não tenha quebrado. Se quebrou, vamos ficar sem esse presente lindo. Quebrou, guerreiro? Ai. É melhor deixar aqui em cima, né, guerreiro? Depois eu pego e troco. Vamos fazer o teste? Beleza. Vamos voltar aqui agora. Melhor deixar aqui. Quem é sanguíneo falando é assim. Então, gente, concursivo e convergente. Concursivo e convergente. Deus e o homem ao mesmo tempo e convergindo para aquilo que Deus quer. Deus e o homem ao mesmo tempo, juntos no processo de escrever a sua revelação e convergindo para aquilo que Deus quer. Gente, isso é lindo. Essas palavrazinhas aí, inspiração verbal, inspiração plenária, orgânica, concursiva e convergente, quando você entende o significado bíblico dela, aí você faz, sabe o quê? Como Paulo, profundidade da riqueza. Aí você vai pregar a Bíblia, a sua Bíblia, e não vai mais fazer assim não, por favor, entenda, não estou querendo ser legalista também não, mas você vai pegar a sua Bíblia, essa aqui, ou até mesmo do seu smartphone quando abrir, você não vai mais, sabe o que eu quero dizer, né? Sem nenhuma preocupação. Oi? Gente, tem hora que a gente é muito irreverente. Eu estou no meio dessa, gente, não é? Gente, não é a questão do material, não. Eu estou me referindo ao conteúdo dela, gente. Como vamos perdendo a reverência pela palavra de Deus. Queridos, Isaías 6, o escritor diz que os serafins com 2 asas cobrem o rosto de tão santo que Deus é. Aí o liturgo está lendo a palavra de Deus e tem um santo visitando o Instagram para ver a postagem que um colega dele acabou de postar. Estou dando um exemplo apenas, viu, gente? O liturgo lendo a palavra, o pastor pregando e o cara dando uma pesquisadinha para ver se o Flamengo está ganhando ou está perdendo, porque o jogo está acontecendo na mesma hora do jogo. Estou dando exemplos também, gente. Eu gosto de assistir futebol, eu assisto mesmo. Ontem eu tive a tristeza de ver o Palmeiras perdendo. Eu não sou torcedor do Palmeiras não, viu? É porque eu torço pelo Abel Ferreira. Eu resolvi torcer por ele, depois eu digo a razão. E logo no finalzinho, então eu assisto para ser legalista. Mas o jogo é mesmo na hora do culto. Sem contar naqueles que inventam uma desculpazinha para não vir na hora do jogo. Porque na verdade quer assistir ao jogo. Ele disse o seguinte: eu prefiro assistir o meu jogo do que ouvir o Senhor. Ninguém diz diretamente. Então, meus irmãos, por isso que vai ser um bom tempo caminhando com isso. Hoje é a doutrina da inspiração. Ame essa palavra, gente. Amemos essa palavra, gente. Ou ela nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. Ou já ouviram essa também?
os sábios de Deus do passado. Ou ela nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. E preste bem atenção, quando um cristão ele está dando lugar ao pecado, como ele começa a se afastar da Bíblia e da igreja. Pode prestar atenção nisso. Quando alguém começa a se afastar da Bíblia e da igreja, já há problema aí. Que o Senhor nos ajude. Convide os irmãos, convide pessoas, porque é só o começo. Essa foi a primeira. Doutrinas centrais do cristianismo bíblico, do cristianismo ortodoxo, reformado e vivo. Que o Senhor nos ajude.
Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos que vamos. Queremos, de coração, intensificar a obra missionária da igreja. A gente chega lá. Queridos, vamos lá? Isso, Venâncio querido. Nós estamos com uma série pertinente, uma série necessária, uma série edificante para a igreja. E o tema da série é este: a fé dos eleitos. 2 pontinhos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E já estamos agora nesse subtema da série: doutrinas centrais do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E antes de adentrarmos, relembrarmos essas verdades que se encontram nesse slide e passarmos para o próximo, vamos ler a Bíblia. A primeira carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 6, o versículo 3. A primeira carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 6, o versículo 3. Estamos observando daqui algumas pessoinhas agradáveis, não é? Que estão de volta aqui na região, outras que estamos tendo o privilégio de conhecê-las. Após o estudo, vamos citá-las aqui para a glória de Deus. Somos uma igreja para frequentar, muito mais para pertencer. Não é, Érica? Petrolina se encontra com as portas abertas, viu, Érica? Para morar também. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o que é que Paulo diz em seguida? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contenda de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Só até aí mesmo. Versículo 4, queridos Tiago e Venâncio, volte aí, por favor. O 3, ou melhor, perdão, o 3. Observe, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Vocês perceberam aí que o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa, ele está falando da mesma ideia, só que usando frases diferentes. Ele chama aí o cristianismo bíblico de doutrina e ele alerta para não abrir espaço para outra doutrina. Então ele chama o cristianismo bíblico ortodoxo, reformado e vivo de doutrina. É a doutrina de Cristo. E ele faz um alerta: não abram espaços para outra. É somente a doutrina de Cristo. Mas ele vai além, prossegue dentro desse paralelismo. Isso é um paralelismo, onde ele diz a mesma coisa, ele repete com outras palavras. E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, ele é chamado por Paulo aí de sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, ele chama de o ensino segundo a piedade. Perceberam que ele está trabalhando aí a mesma ideia. O cristianismo bíblico, ele chama de doutrina de Cristo.
sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e o ensino segundo a piedade. É assim que ele descreve nesse versículo 3 do capítulo 6, da carta de Deus a Timóteo, o cristianismo bíblico. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E ele faz questão de dizer, cuidado. Cuidado, porque existem pessoas ensinando outra doutrina, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Não tem nada a ver com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o ensino segundo a piedade. Ou seja, não tem nada a ver com a fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Cuidado. Por isso estamos com esse tema. E agora o subtema, verdades centrais do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Uma igreja saudável, lembremos-nos, pois, que é uma igreja também ortodoxa. 2 pontinhos, ela preza pela doutrina correta. Ela preza, ela valoriza, ela defende, ela luta, ela se mantém firme na fé. Há 8 dias, nós iniciamos falando sobre essa primeira doutrina central do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. É a doutrina da inspiração da Bíblia. Como essa doutrina é central? Ela é central. É uma doutrina inegociável. Os teólogos liberais, eles negociam essa doutrina. E até cristãos conservadores, teologicamente falando, acabam fazendo pouco caso dessa doutrina. Aliás, não são poucos os cristãos que não valorizam até uma reunião dinâmica de doutrina. Doutrina da inspiração da Bíblia. Essa doutrina diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Já trabalhamos isso aqui quinta-feira. 2 Timóteo, capítulo 3, diz isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro, primeiro capítulo, Pedro disse que homens supervisionados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. É o que esses 2 textos dizem. Com base nesses textos, nós afirmamos aqui quinta-feira que essa inspiração ela é verbal, palavra por palavra da Escritura foi inspirada por Deus. E não apenas isso, inspiração plenária, todas as palavras das Escrituras, inspiração plenária. Dissemos também que também é orgânica. O que é isso? Deus, ao fazer isso, ele não anulou a personalidade do autor secundário. Ele não anulou a personalidade de Moisés quando ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo. Lembram? Gênesis, vamos citando aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco é a linguagem do grego, ou Torá, a linguagem da Bíblia hebraica. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus não anulou a personalidade de Moisés. Pelo contrário, antes mesmo de levá-lo a escrever, ele preparou Moisés lá no Egito, intelectualmente. Deus é perfeito. Antes mesmo de levar Paulo a escrever 13 cartas, ele preparou Paulo aos pés de Gamaliel. Deus é perfeito, queridos. Ele prepara Paulo antes. Então a inspiração é orgânica. E, por último, dissemos aqui que é concursiva e convergente. Ou seja, é Deus e o homem juntos. Então, a Escritura Sagrada, ela é fruto de um trabalho de Deus e o homem juntos. Mas, é claro, com a supremacia do Espírito Santo, com a supremacia de Deus. Deus e o homem juntos. O resultado, a palavra de Deus. Agora, adiantando para hoje, para o estudo dessa noite, existem as consequências dessa doutrina, que por sua vez já são outras doutrinas, mas são apenas consequências. Uma vez que a Bíblia de fato ela foi inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus, essa inspiração ela gerou consequências. E aí aqui vamos para o slide de hoje, ou os slides de hoje. Vejam só.
A Bíblia foi soprada por Deus. A palavra no original é Deus. Teopneustos. Soprada por Deus. Consequência. Dá para ver ali na letra A. Infalibilidade, inerrância e veracidade. Porque a Bíblia foi soprada por Deus, inspirada por Deus. Ela é infalível, ela é inerrante e ela é veraz. A Bíblia é infalível, ela não falha. Vejam João 10:35, por favor. Vejam João 10:35. João capítulo 10, o versículo 35. Vejam esse texto. Então, a infalibilidade, a inerrância, a infalibilidade da Escritura, a inerrância da Escritura e a sua veracidade é consequência da doutrina da inspiração. Ela foi soprada por Deus. Vamos ler juntos? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode, a última parte, quem está falando aí é Cristo. E a Escritura não pode falhar. Essa afirmação aí saiu da boca do próprio Cristo, a palavra encarnada. E a Escritura não pode falhar. Voltemos para os slides. Então a Bíblia é infalível. Ela é inerrante, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vejam Números 23:19, vejam que esse texto é conhecido, mas vamos lê-lo. Ela é inerrante, ela é veraz, ela corresponde ao que ela diz. Veracidade é igual à verdade. A verdade, a ideia de verdade corresponde à realidade. Então tudo que a Bíblia diz corresponde à realidade. Essa é a expressão aletheia do original grego, aletheia, verdade. É aquilo que corresponde à realidade. Então, quando Cristo disse, eu sou, essa afirmação dele corresponde à realidade. Ele é o que ele diz ser. Isso é veracidade. O que é que diz esse texto aí? Deus não é homem para, nem filho de homem para quê? Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Ora, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. Como a Bíblia foi inspirada por ele, vocês acham que a Bíblia é uma mentira? Não. Aí alguém pega essa palavrinha, arrependa-se, aí lê Gênesis capítulo 6, sermão do próximo domingo, Gênesis 6, 7 e 8, Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. O sermão do próximo domingo, Noé, a arca, o dilúvio e seus significados para nós hoje. Convide um amigo, um especialmente não crente, para ouvir essa mensagem. Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. É o sermão famoso, panorâmico, expositivo panorâmico, Gênesis 6, 7 e 8, domingo, querendo o Senhor. Vai ter parte 2 aí, é claro. E lá a expressão que é usada é que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí alguém diz, há contradição na Bíblia. Não. O problema é que a Bíblia traduziu para o problema não, entre aspas, isso é resolução. Há uma diferença do hebraico para o português. Há uma diferença de convenções linguísticas do português para o hebraico. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, no original está dizendo o seguinte, existem figuras de linguagem, nós chamamos de antropopatia, isso é antropopatia. Em Gênesis 6, quando diz que Deus se arrependeu, é antropopatia, eu vou explicar. Antropos, homem, patia, essa é fácil de definir, não é? Sentimentos, afeições. São sentimentos humanos atribuídos a Deus para que o homem entenda Deus. Não é que Deus se arrepende como o homem se arrepende. Nada pega Deus de surpresa. Isso em hermenêutica é chamado de antropopatia. Vamos lá, vamos gravar, Alessandro. Antropopatia. Vamos lá, Alessandro. Antropopatia. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina é também cultura, muito especialmente cultura bíblica.
Antropopatia. Aí você vai dizer, quando o professor lá na sala vai dizer, a sua Bíblia tem contradição, Alessandro. Aqui, olha, Gênesis 6 diz que ele se arrepende, e número 3 diz que não. Aí você diz, calma, professor, você não conhece a hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação bíblica. Como assim? Isso aí é antropopatia, antropopatia, antropopatia. Grava aí, Alessandro. A primeira também é cultura bíblica. Deus não é homem para que minta. Por isso a Bíblia é inerrante. E o sermão do domingo, parte 2 vai ter, é claro. Vai ser parte 1, depois parte 2. Convido o não crente, por favor. Pratica o Projeto André. O Projeto André, ele é antigo. Muito especialmente as igrejas batistas no passado praticavam. Ele não é propriedade de ninguém. A Bíblia, ela só foi ela é patenteada por Deus. Inclusive a IPP está praticando agora durante o mês de junho o Projeto André. Qual é o Projeto André? Lembra do que foi que o André fez? Lembra o que ocorreu com o André? Vou chamar o irmão, justamente, Carlos. Então leve alguém até Cristo. Convide pessoas para ouvir esse sermão. A arca, Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. Agora vocês sabiam que tem cristãos hoje, pastores, que dizem que tudo isso é lenda, é mito. Mas quando Noé passou 120 anos construindo a arca, eu imagino o quanta baboseira ele também não ouviu, não foi? Porque diz a Escritura Sagrada, Pedro diz que ele era pregador. Ele não estava só construindo a arca, era construindo a arca e chamando o povo ao arrependimento, gente. Pedro vai dizer lá, ele era pregador da justiça, ele era um pregador. Ele estava chamando o povo, 120 anos, chamando o povo ao arrependimento. Eu imagino quantas zombarias, hein? Quantos escarnecimentos, Carlos. Olha um espóliozinho aí, Mateus 24, Cristo diz, assim como foi nos dias de Noé. Olha o espóliozinho aí. Assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento. Em outras palavras, ninguém estava nem aí para Deus, muito menos para o que Noé estava pregando. Mas aí veio o dilúvio e levou a todos. Assim como foi nos dias de Noé, reticência e deixa para domingo. Não é brincadeira, não, é palavra de Deus. A Bíblia é veraz. Aquilo que ela afirma corresponde à realidade. A Bíblia diz que o diabo é um querubim caído, é um ente angelical. Mas aí tem teólogo dizendo que não, isso é um mito. O mal é aquilo que praticamos, vai nessa. Se ele é um mito, então Jesus Cristo é um mito, mas Mateus 4 e Lucas 4 diz que o diabo dialogou com o próprio Senhor Jesus Cristo, correto? Mateus 4 começa assim, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado por quem? Pelo Satanás, pelo diabo. E o diálogo se iniciou. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aquele que não é mito, ele é real, é o Logos de Deus, a palavra de Deus, a palavra encarnada de Deus, também está escrito. Cristo evoca a palavra de Deus. Ele vai para Deuteronômio 6, 7, 8. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas, completem, de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. B. Eu não vou ler todos os textos, não. B. Consequência da doutrina da inspiração, clareza, perspicácia ou perspicuidade. A Bíblia é clara, muito especialmente na verdade que é suficiente para a salvação, fé, vida do homem, glorificação de Deus. Clareza, perspicácia, perspicuidade.
intensidade, ela entra com força, ela é clara para a salvação do homem. Vamos ler a Bíblia aí. Tem um próprio slide aí com outros textos. Hebreus 4, 12 e 13. Já ouviu gente dizendo assim, não leio a Bíblia porque ela é complicada. Complicada não, complicado somos nós. Aquilo que é necessário aquilo que é suficiente para a salvação é clara. Aliás, se tem um mestre claro e simples, foi Cristo. Eu sou a porta. Olha só, gente. Eu sou a luz do mundo. Stuart, o velho pastor, escreveu um livro pregando como mestre. Que maravilha. Toda a igreja, vamos lá, porque a palavra de Deus é viva e mais cortante do que qualquer, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Interessante. No versículo 12, o autor, movido pelo Espírito Santo, diz, ele está falando da Escritura, não é, Daniel? Não é, Gabi? Toda a Escritura. A palavra de Deus é viva e eficaz. No 13, é como se ele mudasse, né? Está falando agora de uma pessoa, correto? Sabe por quê? Palavra de Deus e Deus não se separam. Obedecer a palavra, obedecer a Deus. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Daí essa conversazinha fiada, quando você encontra um crente de desobediência e você pergunta a ele, como você está? Ele diz que eu estou bem. É mentira. Está de bem com Deus? Estou. Mentira. Não existe o estar bem com Deus quando a palavra de Deus é desobedecida, pisoteada por aquele que diz que está de bem com Deus. Pouco a pouco vamos inventando um tipo de relação com Deus que o próprio Deus desconhece. Isso para acalmar as nossas consciências. Eita, olha, não foram poucas as vezes, 22 anos de pastorado, que você encontra uma ovelha que já não mais congrega, e não congrega em lugar nenhum, e você encontra, diz, como você está? E a pessoa diz, estou bem. E aí continua, veja, eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Quem já ouviu isso aí? Pense numa falácia. Vejam onde é que está na Escritura isso. Eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Pense numa mentira. De quem é a igreja? De quem é a igreja? Queridos, abandonar a igreja verdadeira é virar as costas para Deus. Veja como nós vamos tentando usar de argumentos falaciosos, enganosos, para acalmar a nossa consciência. O dia que você ouvir alguém dizendo isso, carinhosamente, sem constrangê-la, corrija essa pessoa. Não, você abandonou Deus também. Não se separa o corpo da cabeça. A Bíblia diz em Efésios 1 que a igreja é corpo de Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus. Então, não humilhe a pessoa, não constrange a pessoa, mas não deixe que ela continue com essa falácia, com esse engano. Socorra a pessoa. Falar a verdade de amor é uma ação de resgate. Mas muitas vezes ficamos caladinhos, não corrigimos amorosamente a pessoa, porque estamos mais preocupados com a imagem de mocinho, de bom mocinho, de boa mocinha, do que com a glória de Deus, né? É verdade. Aí deixamos a pessoa no erro. Eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Meu amor, senta aqui. Onde foi que qual é a base para isso? Que você abandonou a igreja, mas não abandonou Deus. Você abandonou Deus, sim. Eu vou te provar de Gênesis, Apocalipse. Agora, meu amor, não é para te constranger, não é para te maltratar, não é para te socorrer.
Não é para mostrar que eu conheço mais do que você, não é para te socorrer. Fuja das garras do diabo. Essa é uma mensagem do diabo. Eu abandonei Deus, mas não abandonei a igreja. E você encontra cristãos presbiterianos com essa conversa feia. Acontece. Obrigado. Fique tranquilos que na hora certa eu volto, viu? É porque o uso das palavras dá nisso mesmo. Mas obrigado, viu? Obrigado por lembrar, Moniquita. Mas eu volto. A mente, ela dá esse curto-circuito. Acontece. Obrigadão, Moniquita. Eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Não deixe alguém dizer isso perto de você. A não ser que o momento não seja oportuno. A não ser que você perceba que vai constrangida, porque tem mais pessoas perto. Mas aproveite um outro momento, chame e diga, não faça isso não, meu filho. Abandonar a igreja é abandonar Deus. Porque a igreja é o lugar do povo de Deus, é o povo de Deus. Eita, Senhor, ajuda o teu povo e a tua igreja. Quando ele voltar vai ser muita surpresa, gente. Quando ele voltar vai ser muita surpresa. Muita surpresa, né, Érica? Cabral. Paulinho querido. Estamos chegando aí com um cristianismo ao gosto do freguês hoje. As próprias igrejas, com vergonha de Deus, praticando, nós chamamos de teodiceia. Teodiceia é a ciência que defende Deus, das ações de Deus, que agora algumas igrejas acham que Deus não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o Antigo Testamento diz que ele deu ordem em alguns momentos para Israel entrar em outra nação e fazer o quê? Matar homens, mulheres e crianças. Aí aparecem as pessoas com vergonha. Não. É uma interpretação errada. Deus não é assim. Não é. E o dilúvio, quem mandou o dilúvio? Eu pergunto, aqueles que morreram sobre o dilúvio, tinha crianças? Então, já tem agora aqueles que querem defender Deus das ações de Deus. Não, olha, veja bem. Não. O nosso conceito de santidade, de justiça é pífio, Moniquita. O nosso conceito de santidade é pífio. Eu chamei, olha a intimidade de pastor, não é? Eu chamei Mônica de Moniquita, Moniquita. E nas mensagens particulares eu falei, e aí, Moniquita, tem uma cunhada, minha cunhada é Mônica, eu chamo de Moniquita. O costume de casa, ela vai para a praça, né? Ela olhou para mim agora, Moniquita. É o meu diminutivo para Mônica, a minha cunhada, eu chamo ela de Moniquita. Carinhosamente falando. Clareza, perspicácia. A Bíblia nos desnuda, Rafael. É por isso que aquela frase, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da... Ela rasga a gente, ela corta. A ideia de todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus é a ideia de tirar a pele e deixar o corpo livre para quem quiser ver. É assim que Deus nos enxerga. Ele não vê as nossas maquiagens. Ele vê para além das nossas maquiagens. Ele vê o nosso ser na sua inteireza, queridos. Quando ele diz todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, está dizendo, ó, Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver em nós mesmos. Todas as coisas estão nuas. Magali, Presbítero Jorge. Outra consequência, suficiência. A suficiência da Escritura é consequência da inspiração. Deuteronômio 29, 29. Eita, esse texto é demais. A Bíblia é suficiente. Deus a inspirou, por isso ela é suficiente para a salvação, para a fé, vida do homem, glorificação do nome de Deus. Deuteronômio 29, 29.
Deuteronômio 29, 29, olha esse texto aí. Igor, depois de um dia de trabalho, né, Igor? A energia está lá embaixo já, né, guerreiro? Heitor, olha só. Preste bem atenção, Heitor. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Porém, as reveladas, Marlene, nos pertencem, Suelene, a nós e aos nossos filhos. Olha aí, Daniel. Para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Suficiência. Aí eu quero fazer uma observação aqui. E como professor de seminário, pense que essa experiência é frequente. Nós estamos lecionando escatologia no Instituto John Owen, aqui em Petrolina. Presença física. Uma turma maravilhosa e boa. Mas a gente sempre percebe, todos nós estamos envolvidos nessa, que a gente muitas vezes vira as costas para o que foi revelado e fica querendo descobrir o que Deus não revelou. É uma tendência nossa. E em aula de seminário é que a gente percebe isso. Aí o crente, ele vira as costas para o que Deus revelou e revelou para que ele pratique. Aí ele vira as costas e nem pratica e fica querendo saber o que Deus não revelou. Esse texto é maravilhoso quanto a isso. As coisas encobertas. Moisés está dizendo, existem coisas que Deus não quis revelar. Quer-se-a. Príncipe Isaac. Existem coisas que Deus não quis revelar. Aí ficam, às vezes, cristãos, ou seja, querendo penetrar a vontade secreta de Deus. Deuteronômio 29. Agora, o texto diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem. Interessante, gente. Preste bem atenção aqui para nós. A Bíblia é tão suficiente, fica aqui uma dica pastoral. Tem coisas, tem situações na vida que não precisa nem você orar para saber se é a vontade de Deus. Sabe por quê? Ele já revelou na Escritura. Tem coisas que não precisa nem se procurar a tua irmã em Cristo para saber se pode ou não fazer, porque a própria Escritura já diz que não. Mas a gente quer buscar uma pseudo-piedade para contrariar a própria vontade revelada de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos. Para quê? Apenas para informar? Para encher as nossas cabeças? Raquel, carinhosamente Raquel, não. Para que pratiquemos. Para que pratiquemos. Tiago 1:22, Mateus, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ainda tem aquela ovelhazinha que procura um pastor no gabinete pastoral e pense que eu amo fazer gabinete pastoral. Eu amo mesmo, que cuidar das ovelhas de Cristo é um privilégio. Mas tem aquela ovelhazinha que procura o pastor no gabinete pastoral e pede a orientação pastoral. Aí o pastor abre as escrituras e diz, para isso aqui, essa é a vontade revelada de Deus. Esse é o princípio bíblico para essa sua situação. Beleza, né? Aí o pastor, feliz da vida, que orientou a ovelha. Ela vira as costas, sai do gabinete pastoral, faz o quê, Diácono Luciano? Tudo o contrário, meu irmão. Tudo o contrário. O sofrimento pastoral está nisso aí. Aí você diz, meu Deus do céu. O contrário, meu irmão. Você, acho que Mateus diz isso, Marcos diz isso, é palavra de Deus, meu irmão. Faça isso aqui, esse é o caminho de Deus. Aí a pessoa faz o contrário. Ela é suficiente. A lei do Senhor é perfeita e restaura
a alma. Por último, encerrando, consequência da doutrina da inspiração, a autoridade suprema. A Bíblia é a autoridade suprema na igreja. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quando terminar essa série, eu vou postar esses slides no grupo da igreja para você relembrar, viu? Mas só quando terminar essa série. Já estamos com 88 slides, acho que ele vai chegar a uns 500 aí, slides, não tem problema. É um resumão. Toda a igreja, vamos lá? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que a qual com efeito não sou eu a autoridade suprema sobre vocês. É a palavra de Deus, a qual eu devo pregar. A minha autoridade pastoral, ela é subordinada à autoridade suprema da palavra de Deus. A minha autoridade pastoral, ela começa na palavra e termina na palavra. Sabe o que significa? Se eu fugir dela, eu já estou praticando abuso de poder. Seja para subtrair alguma coisa dela, seja para adicionar alguma coisa dela. Agora, quando eu estou alicerçado nela e prego a palavra, aí, meu irmão, a consequência presbítero é com o Senhor, não é? Mas a minha autoridade pastoral começa na palavra e termina na palavra. Sabe o que significa? Eu não devo, Carlos e Tereza, exigir nem menos do que Deus exige. E eu também não devo, Milka, exigir mais do que Deus exige. Se eu exigir menos da igreja do que Deus exige, eu estou sendo insubordinado para com ele, Elaine, presbítero Manuel. Mas se eu ousar também exigir mais do que ele exige, eu também estou em desobediência a ele. Veja o desafio de um pastor fiel, Juan, que o Senhor confirme, jovem. O que você tem compartilhado comigo tem o meu apoio, viu? Tem o nosso apoio. É só início, está no início ainda. Está na fase de confirmação, que Deus confirme. Mas o desafio é esse. É a palavra de Deus, guerreiro. Somos chamados para pregar a palavra de Deus, com reverência, com alegria, com entusiasmo, mas é a palavra de Deus. Querido, sabe qual é o principal trabalho de um pastor? Qual é? Alguém ousaria dizer qual é a principal tarefa de um pastor? Alguém ousaria dizer aqui qual é a principal tarefa de um pastor? Biblicamente falando, gracinha querida, ela é gracinha mesmo em todo sentido. Até o sorriso dela nos contagia. É um sorriso de leveza. Qual é a principal tarefa de um pastor na igreja? Pregar a palavra. Ele pode até ter deficiência em outras áreas, mas ele não pode ter na pregação da palavra, meu irmão. Porque foi o meio que Deus estabeleceu para santificar a igreja dele. Paulo falou a Timóteo: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda no seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Paulo tomou conhecimento de algumas circunstâncias não muito boas lá nas igrejas da Ásia, e ele disse a Timóteo: pregue a palavra. Pronto. Sabe por quê? Oração do nosso grande sumo sacerdote. A hora avançou. Eu não quero extrapolar, não. Eu não quero exaustar vocês, não. Está na hora, estou encerrando. Qual foi um dos pedidos que Cristo fez em João 17, envolvendo a palavra? Lucas, André,
Um dos pedidos está lá em João 17, tarefinha para casa. Eu vou citar aqui, não vou citar o versículo, mas vocês procuram o versículo em casa e vão grifar. O versículo está aqui, viu? Mas não vou citar, não. Pedido dele, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por isso que os nossos catecismos de Westminster diz que um dos meios de graça que o Senhor usa para santificar a igreja é a pregação da palavra. Enquanto ore a semana pelo teu pastor ou pelos pastores. Senhor, usa, capacita, conceda a ele bons livros, que ele abra os livros e entenda muito mais a Bíblia. Ajuda ele a preparar homileticamente. Ajuda, Senhor, usa, porque é a pregação da palavra que converte, é a pregação da palavra que santifica, é a pregação da palavra que edifica, é a pregação da palavra que faz uma igreja surgir, é a pregação da palavra que mantém uma igreja, é a pregação da palavra que faz uma igreja crescer, é a pregação da palavra. Que o Senhor nos abençoe, povo querido, povo amado.